Olá, tudo bem com você? Que bom estarmos juntos para darmos sequência ao nosso estudo de O Livro dos Espíritos. Eu sou o professor Wagner Klein, sou professor de Física, terapeuta holístico e você está no canal Sob Nova Visão. E por somente alegria, Oi, tudo bem? Quero falar uma coisa importante para você. Se você estiver passando por algum problema, ou conhece alguém que esteja passando por algum problema e gostaria de tentar auxiliar, tentar arranjar um meio de ajudar, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo um programa nosso, né, de auxílio, que pode ser, que é um auxílio espiritual, e que você pode escolher a modalidade, né, de ajuda. Pode ser tanto um tratamento vibratório, quanto um atendimento fraterno. Para isso você vai enviar para o nosso e-mail, cepulsosdeamor, né, @gmail.com, uma descrição do problema, o nome da pessoa, né, o nome tem que ser completo, e a data de nascimento também da pessoa, e dependendo do caso, precisa saber o endereço para onde vai ser enviado o tratamento vibratório, porque a gente não se conhece pessoalmente, não tem como se te fazer uma ligação por esse fato de se conhecer mentalmente, pessoalmente. Então precisa do endereço para que seja enviado esse trabalho vibratório. Aí você manda um e-mail para nós, né, a gente vai dar o prazo, né, de quando a gente vai fazer o trabalho, e aí você deverá estar preparada no momento adequado para receber esse tratamento vibratório, que por natureza ele já é feito à distância, tá? Se for um problema que não é de saúde, que não é problema de doença, não é nada desse tipo, e é um problema pessoal, basta descrevê-lo e nós vamos procurar o nosso atendimento fraterno. Então a gente vai enviar para você, né, uma resposta de acordo com o caso que você nos passou, tá bom? Então entre em contato conosco. Se você conhece o problema de outra pessoa e quer ajudar essa outra pessoa, também faça a mesma coisa, tá? E vamos aí trabalhando aí a nossa espiritualidade. Bom, hoje a gente vai para o último item aqui do capítulo 4, Paraíso, Inferno e Purgatório. Então, provavelmente o que nós vamos ler aqui a gente já entende bem, né? Mas vamos ver do que se trata, então, esse último item. Questão 1011. Um lugar circunscrito no universo está destinado às penas e aos gozos dos espíritos segundo os seus méritos? Resposta. Já respondemos a essa questão. As penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Cada um possui em si mesmo o princípio de sua própria felicidade ou infelicidade. E como eles estão por toda a parte, nenhum lugar circunscrito nem fechado não está destinado a antes que o outro, a um antes que o outro. Quanto aos espíritos encarnados, são mais ou menos felizes ou infelizes, conforme o mundo que eles habitem, mais ou menos avançado. O Kardec continua na mesma questão. Segundo isso, o inferno e o paraíso não existiriam, tal como o homem o representa? Resposta. Não são senão figuras. Há por toda parte espíritos felizes e infelizes. Entretanto, como também já o dissemos, os espíritos de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem se reunir onde querem
quando são perfeitos. A localização absoluta dos lugares de penas, isso aí já é uma conclusão aqui do Kardec. A localização absoluta dos lugares de penas e recompensas não existe senão na imaginação do homem. Provém da tendência de materializar e de circunscrever as coisas das quais eles não podem compreender a essência infinita. Questão 1012. O que se deve entender pelo purgatório? Resposta. Dores físicas e morais. É o tempo da expiação. Quase sempre é sobre a terra que fazeis vosso purgatório, e que Deus vos faz expiar vossas faltas. Kardec conclui. O que o homem chama purgatório é também uma figura pela qual se deve entender não um lugar determinado qualquer, mas o estado dos espíritos imperfeitos que estão em expiação até a sua purificação completa, que os deve elevar ao nível dos espíritos bem-aventurados. Essa purificação, operando-se nas diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas de sua vida corporal. Questão 1013. Como se dá que espíritos que, por sua linguagem, revelam superioridade, tenham respondido a pessoas muito sérias a respeito do inferno e do purgatório, conforme a ideia que deles faz vulgarmente? Resposta. Elas falam uma linguagem compreendida pelas pessoas que os interrogam. Quando essas pessoas são muito imbuídas de certas ideias, não as querem chocar muito bruscamente para não melindrar suas convicções. Se um espírito viesse dizer, sem precauções oratórias, a um muçulmano que Maomé não é um profeta, ele seria muito mal recebido. E aí o Kardec, na mesma questão, pergunta: concebe-se que possa ser assim da parte dos espíritos que querem nos instruir, mas como se dá que os espíritos interrogados sobre a situação tenham respondido que sofriam as torturas do inferno ou do purgatório? Resposta. Quando são inferiores e não completamente desmaterializados, conservam uma parte das suas ideias terrestres e exprimem suas impressões pelos termos que lhes são familiares. Eles se encontram em um meio que não lhes permite, senão pela metade, sondar o futuro, e é por causa disso que, frequentemente, os espíritos errantes ou recém-desencarnados falam como o fariam em vida. Inferno pode se traduzir por uma vida de prova, extremamente penosa, com a incerteza de uma melhora. Purgatório, uma vida também de prova, mas com consequência de um futuro melhor. Quando experimentas uma grande dor, não dizes para ti mesmo que sofres como um condenado? Não são mais que palavras e sempre em sentido figurado? Questão 1014. O que se deve entender por uma alma em pena? Resposta. Uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro, e à qual podeis proporcionar um alívio que, frequentemente, ela solicita vindo se comunicar convosco. Questão 1015. Em que sentido se deve entender a palavra céu? Resposta. Crês que ela seja um lugar como os campos elíseos dos antigos, onde todos os bons espíritos são amontoados desordenadamente, sem outro cuidado que o de gozar pela eternidade uma felicidade passiva? Não é a do espaço universal, são os planetas, as estrelas e todos os mundos superiores, onde os espíritos gozam de todas as suas faculdades sem ter as atribulações da vida material, nem as angústias inerentes à inferioridade. Questão 1016.
Os espíritos disseram habitar o quarto, o quinto céu e etc. Que entendiam por isso? Vós perguntais qual céu habitam, porque tendes a ideia de que vários céus colocados como os andares de uma casa. Então respondem-vos segundo vossa linguagem, mas para eles essas palavras quarto, quinto, céus exprimem diferentes graus de depuração e, por conseguinte, de felicidade. É absolutamente como quando se pergunta a um espírito se ele está no inferno, se é infeliz. Dirá sim, porque para ele inferno é sinônimo de sofrimento. Mas ele sabe muito bem que não se trata de uma fornalha. Um pagão teria dito que estava no Tártaro. Resposta. Resposta não. Aí o Kardec faz uma consideração. É o mesmo que outras expressões análogas, tais como cidade das flores, cidade dos eleitos, primeira, segunda ou terceira esfera, etc., que não são senão alegorias empregadas por certos espíritos, seja como figuras, seja como vezes por ignorância de realidade das coisas e mesmo das mais simples noções científicas. Segundo a ideia restrita que se fazia antigamente dos lugares e de penas de recompensas e sobretudo na opinião de que a Terra era o centro do universo, que o céu formava uma abóbora e que havia uma região de estrelas e se colocava o céu em cima e o inferno embaixo. Daí as expressões subir ao céu, estar mais alto dos céus, ser precipitado no inferno. Hoje que a ciência demonstrou que a Terra não é senão um dos meros mundos entre tantos milhões de outros, sem importância especial, que ela historiou sua formação e descreveu sua constituição, provou que o espaço é infinito e que não há nem alto nem baixo no universo. Foi preciso renunciar em colocar o céu acima das nuvens e o inferno nos lugares baixos. Quanto ao purgatório, nenhum lugar lhe foi assinalado. Estava reservado ao Espiritismo dar a todas as coisas a explicação mais racional, a mais grandiosa e, ao mesmo tempo, a mais consoladora para a humanidade. Assim, pode-se dizer que carregamos conosco nosso inferno e nosso paraíso, nosso purgatório, e o encontramos na nossa encarnação, nossas vidas corporais ou físicas. Bom, essa resposta toda aqui do Kardec, nessa consideração toda foi feita aqui, nós já fizemos lá no começo dos nossos estudos, né? Quando a gente comentou aqui que céu e inferno, ou reino dos céus, né, e inferno, são dois estados da consciência. E a gente pode estender isso para o tal chamado umbral, né, que não parece por aqui, né, mas o que é umbral, né? O umbral, zonas umbralinas, são espaços criados pela criatura. E esse espaço, à medida que ela cria em torno dela, fica presa nele, né, com uma forma mental, e que se assemelha a outras, e aí, portanto, semelhante traz semelhante e vão se formando. Não é uma região do espaço, mas é um estado no qual aquele espírito fica ali preso, alienado. Espíritos mais evoluídos enxergam essas criaturas, não é? E enxergam essa forma mental que ela criou em torno dela, né? E pode ser um, pode ser mil, pode ser milhões, né? E aí, portanto, é um espaço criado por essas mentes. Agora, é possível um espírito esclarecido adentrar neste espaço e sair desse espaço, porque este espírito mais evoluído não tem na sua mente essa realidade. Sabe que aquilo é como se estivesse entrando na cabaninha que a criança fez lá no quarto para chamar a criança para sair de dentro. A hora que a criança sai da cabaninha, vê que aquilo era só uma cabaninha, né?
é mais ou menos, né, sai debaixo da cama, né? Debaixo da cama está tudo escuro, porque aquele espaço ali foi que a criança criou para ela, talvez de proteção, ou que fica presa naquele espaço ali, brincando com os bichinhos, brinquedinhos delas, sapatinhos, sei lá o que. E aí quando alguém adulto vai lá e tira ela dali de dentro, né? Aquilo ali é um espaço que ficou para trás. Então, embora seja meio bobinha essa minha colocação aqui, é só para a gente poder entender, né, que são espaços criados mentalmente. Né? Porque o que é o debaixo da cama? Debaixo da cama. Mas na cabeça da criança era um local. Né? Tem um desenho fantástico que a gente já assistiu várias vezes, que chama Backyardigans, né? Onde as criancinhas vão brincar no quintal lá da casa, e o quintal da casa se transforma nos mais fantásticos mundos, né? Quando eu era criança também a gente brincava disso, né? Às vezes na sala, meio da sala, uma poltrona virava uma montanha, né? E, enfim, é o pensamento da criança. Então, acreditando naquilo numa realidade, ainda que temporal, ela vive presa naquela realidade. Questão 1017. Em que sentido é preciso entender essas palavras do Cristo? Meu reino não é deste mundo. Já falamos disso também. Resposta. Assim respondendo, o Cristo falava num sentido figurado. Ele queria dizer que não reina senão sobre os corações puros e desinteressados. Ele está por toda a parte onde domina o amor ao bem. Mas os homens ávidos de coisas deste mundo e ligados aos bens da terra não estão com ele. Né? Questão 1018. Jamais o reino do bem poderá ter lugar sobre a terra? Resposta. O bem reinará sobre a terra quando, entre os espíritos que vêm habitá-la, os bons vencerem sobre os maus. Então farão nela reinar o amor e a justiça, que são a fonte do bem e da felicidade. É pelo progresso moral e pela prática das leis de Deus que o homem atrairá sobre a terra os bons espíritos e dela afastará os maus. Mas os maus não a deixarão, senão quando dela forem banidos o orgulho e o egoísmo. Então veja aqui, né, que a fala do Espírito, né, a fala do Espírito, mal entendida, né, por pessoas limitadas, poderiam dizer que os bons vencerem sobre os maus dá a intenção de uma luta, de uma guerra, de um combate. Que de fato é, mas não uma luta física, né? Mas sim, como ele coloca logo em sequência, né? O homem atrairá sobre a terra, né, com o progresso moral e a prática das leis de Deus. Atrairá quem? Os bons espíritos, e isso afasta os maus. Então não existe uma batalha aqui, uma luta, né, uma coisa assim. Mas as pessoas ignorantes poderiam pegar dessa fala aqui uma ideia de que o espírita tem que sair brigando aí contra quem não é espírita. Como foi feito, né, pela igreja durante tantas vezes na época medieval aí, né? E também praticada em épocas mais próximas aí. Aí vem uma fala do Espírito São Luís para encerrar. A transformação da humanidade foi predita e atingis esse momento que apressa todos os homens que ajudam o progresso. Ela se cumprirá pela encarnação de espíritos melhores que constituirão sobre a terra uma nova geração. Então, os espíritos dos maus, que a morte ceifa cada dia, e todos aqueles que tentem atrasar a marcha das coisas, delas serão excluídos, porque serão deslocados do convívio com homens de bem, dos quais perturbariam a felicidade.
Eles irão para mundos novos, menos avançados, cumprir missões penosas, onde poderão trabalhar para seu próprio adiantamento, ao mesmo tempo que trabalharão para adiantamento de seus irmãos ainda mais atrasados. Não vedes nessa exclusão da terra transformada a sublime figura do paraíso perdido, e ao homem chegado sobre a terra em semelhantes condições, e trazendo em si o germe de suas paixões e os traços da sua inferioridade primitiva, a figura não menos sublime do pecado original? O pecado original, considerado sob esse ponto de vista, prende-se à natureza ainda imperfeita do homem, que não é responsável senão por si mesmo e suas faltas, e não das de seus pais. Todos vós, homens de fé e de boa vontade, trabalhai, portanto, com zelo e coragem na grande obra de regeneração, porque colhereis centuplicado o grão que houverdes semeado. Infelizes aqueles que fecham os olhos à luz, porque se preparam para longos séculos de trevas e de decepções. Infelizes dos que colocam todas as suas alegrias nos bens deste mundo, porque sofrerão mais privações do que tiveram de prazeres. Infelizes, sobretudo, os egoístas, porque não encontrarão ninguém para os ajudar a carregar o fardo de suas misérias. E aí São Luís, então, encerra o capítulo 4, encerra o nosso estudo aqui. E a gente não vai poder deixar de passar sem fazer uma reflexão final. Então, o homem, se ele não fizer a coisa certa, ele vai colher as suas penas. Mas há uma questão. Será que o planeta, o orbe, terá condição de manter espíritos que carregam tantas e tantas penas? Então, uma resposta é talvez não. Talvez as penas que devem ser trabalhadas, né, devem ser expurgadas por aquele espírito, já não sejam compatíveis à evolução do orbe. Então ele vai ter que ser conduzido a um outro mundo. Então é isso que o espírito está falando, né? E aí, por exemplo, ele já vai cheio dos pecados para se depurar no outro mundo, no outro orbe, né, no outro planeta. E aí a gente remonta a historinha do Adão e Eva, que vieram lá do paraíso, ou seja, um lugar que foi melhorado, né, que talvez tenha sido... vamos tomar uma capela, por exemplo, vai, só para a gente representar. Estavam lá em capela, mas lá não fizeram a coisa certa, não conseguiram expurgar-se, não conseguiram acompanhar o desenvolvimento daquele mundo, então acabaram vindo para um mundo onde eles estariam, que seria tão atrasado quanto eles, que estaria no mesmo nível deles. E aí, portanto, eles vieram para a Terra. Poderia ser, né, essa colocação aí. E se você pensar dessa forma, a gente começa a entender que isso sempre foi acontecendo. Não aconteceu lá no passado, veio. Provavelmente muitos outros espíritos vêm migrando para a Terra, porque a Terra é um planeta que está em regeneração, né? Terminando essa regeneração. Não, um mundo de expiação, terminando esse ciclo de expiações e indo para um mundo de regeneração. Então, enquanto ele está aqui no mundo de expiações, vem chegando aí um bocado de espíritos para expiarem suas faltas de outros orbes, né? Mas é claro que aqui todos os espíritos têm que ser humanos, não tem que ser réptil, não sei o quê. Aqui ele tem que ser humano. Então ele vai aqui, vem aqui, se torna humano para poder ser depurado aqui. E portanto, isso daria uma certa explicação, porque nós temos aí uma população exageradamente grande aqui de seres humanos, né? Todo mundo aí, em relação, por exemplo, ao período lá de Cristo, né? Que é segundo
Os historiadores deveríamos ter aí em torno de 250 milhões de pessoas, né, nas cidades na época de Cristo. Acho pouca pessoa, né? Poucas pessoas. Né? Provavelmente devia ser um pouco mais que isso, mas que fosse em vez de 250 milhões, fosse 1 bilhão. Hoje nós temos aí em torno de 8 bilhões de pessoas, não é isso? Então, de onde começa a aparecer tanta gente? Né? Porque tanto espírito está encarnado aqui. Então, provavelmente, isso aí estaria justificando, de certa forma, a migração de tantos espíritos para a Terra nesse momento de expiação. E talvez aqueles que chegaram aqui já tenham passado na frente de muitos que já estavam aqui há mais tempo, né? E não conseguiram se depurar ainda e acabar voltando para outro lugar, né? Bom, gente, nós vamos aqui agora fazer próximos vídeos já sem ser a mesma dinâmica, né, do perguntas e respostas, que são as conclusões de Kardec, do Espiritismo, propriamente a doutrina se desenvolvendo aqui, né? E está faltando aí umas 2 ou 3 pedaços que eu pulei, porque eram extensos e não era de perguntas e respostas. Então agora eu vou formular mais uma sequência de vídeos aí que vai continuar dentro dessa mesma playlist, né? Sobre o Livro dos Espíritos. Posteriormente a gente vai entrar num outro livro, numa outra história, numa outra produção, né, de Kardec, provavelmente o Livro dos Médiuns, e temos também o Evangelho segundo o Espiritismo. Tem o Céu e o Inferno e tem também a Gênesis, né? Mas pela sequência, veio o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. Então seriam esses os próximos livros a gente trabalhar. Gostaria de permanecer com a sua audiência. Se você não está inscrito, se inscreva, compartilhe, para que a gente possa formar uma grande equipe aí, tá bom? Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau. Comece bem o seu dia, deve a tristeza tirar, e por somente alegria